Olá, um feliz 2024 para você que está nos ouvindo aí na primeira semana de janeiro. Queremos, do fundo do coração, desejar um ótimo ano, com muitas conquistas, com muita saúde, com muitas reflexões, e nisso nós vamos te ajudar a fazer isso por aqui. Então, que esse ano chegue aí com grandes realizações. E bom, para iniciar o ano, para nós pensarmos em algumas reflexões agora no decorrer de 2024, vamos trazer um tema que está super em voga, sendo discutido, sendo falado. E aí eu te pergunto, quem é você nas redes sociais? Vamos descobrir, Tu é aquela pessoa que vê meme de gatinho, como tem uma pessoa aqui na nossa bancada que se acusou. É pessoa que usa as redes sociais para estudar, para trabalhar, ou é aquela pessoa que usa as redes sociais para agredir outras pessoas? Vamos discutir sobre isso, tá? Tá tudo bem olhar meme, desde que não seja só meme, tá? Que também tenha algumas questões produtivas, mas isso é um tema para outro podcast. O meu nome é Gabriel Vasquez, sou host do podcast. Estamos agora iniciando um ano com esse projeto aí, então já se inscreve no canal, compartilha com alguém. E vou passar a bola para a Ana, para ela nos explicar um pouquinho de o que nós vamos e por onde nós vamos na questão desse podcast também. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Ana Tolfo, faço parte aqui do time de psicólogos da Fluir e hoje a gente vai falar sobre quem é você na internet. Eu acho que tem várias nuances para a gente discutir, sobre quem é você na internet. Quero pontuar algumas coisas já de começo, para a gente situar. O que é a internet? A internet. Tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Qual é esse ambiente, O que é a internet? Muitos dizem, a internet é terra sem lei. Eu acho que essa frase ela é bem pontual. Eu acho que tem até vários movimentos no sentido jurídico, de leis, de tentar organizar para que funcionam as leis, para mediar a nossa convivência social. Como a nossa convivência social também está na internet, também tem que estar lá. Mas tudo é muito difuso, tudo ainda é muito vago. Eu acho que a internet traz essa grande questão de eu dou a minha opinião, ou eu destilo ali algo que eu deseje, e eu não preciso fazer isso frente a frente, olho no olho, Eu posso me esconder atrás de uma mensagem. Então, isso já dá algumas pistas de como pode ser o uso do humano, nesse ambiente. Mas passo a bola pra gente começar a discussão. Então, oi, eu sou a Carol, psico. E, queria trazer primeiro, na fala, eu já fiquei pensando numa nova violência que a gente tem, que eu trouxe até numa palestra que a gente teve, trouxe ela na visão de relações abusivas, mas que eu acho que ela é muito mais ampla, que é uma violência tecnológica. Acho que dá pra usar esse termo, assim, violência tecnológica, que ela tá longe de uma física e muito perto de uma psicológica, de uma moral, É tão social ela, que ela interfere em várias, e eu não sei até que ponto ela não interfere numa física, onde a própria vítima acaba por se autoagredir em função dessa violência, e que eu não vejo muitas falas, assim, dessa violência tecnológica, tanto que eu acho que é um termo, não sei se eu já tenho esse termo, mas imagino que sim, num todo, assim, que, que aí? Como assim a internet tá tão sem lei, assim, que tá surgindo uma nova violência? Já não era suficiente o que a gente tinha, e aí a gente conseguiu
né, criar uma nova tecnologia de violência. Antes de passar a bola, né, para a Leonara, a internet não é uma terra sem lei, né? Hoje você tem rastreios de IP, você tem toda uma questão que se dá para chegar em quem fez aquilo. Avançou muito isso também, né? E nós temos um caso, né, que eu acho que vai ser uma grande pauta de discussão, né, do caso da postagem de uma página, né, da Choquei, né, em relação à menina Giovana? Jéssica Vitória, com uma pessoa super famosa que é o Whindersson, né, todas as pseudo-notícias, né, fake news que foram espalhadas e que acarretou numa tragédia, né? Então é uma questão que eu acredito que a gente vai trazer bastante hoje, né? Mas, passo a bola para ti. Olá, sou a Leonara, sou psicóloga. Acho que é um tema super importante, assim, da gente estar discutindo aqui hoje e falando, porque a internet, ela tá aí, né, fazendo parte da vida de todas as pessoas, né, e tem gente que trabalha com isso, né, e a gente também trabalha, mas não de forma tão direta, assim, como muitas pessoas, né, e o quanto eu vejo que a internet, ao mesmo tempo que ela traz coisas boas, né, traz muitas coisas, né, positivas para as pessoas, mas também muitas coisas negativas, né. Acho importante a gente falar também sobre o uso dos filtros, né, até no Instagram, assim, de muitas pessoas que fazem o uso disso, né, justamente para não mostrarem o seu real ali, né, porque por causa do julgamento, por causa, né, do quanto a sociedade cobra, né, que tu esteja de manhã cedo ali plena, né, aparecendo para as pessoas, né, e quanto isso também gera muito sofrimento, assim, né, nas pessoas. E uma distorção, muitas vezes, daquela imagem ali, né, porque muitas pessoas não conseguem mais se reconhecer se não estão usando aquele filtro ali, por exemplo, né. Pode falar. E aí, pra gente ir entrando na discussão, eu vejo dessa perspectiva, né, a internet tem esses dois pontos, o eu olhar, né, o voyeurismo, eu olhar o outro, e aí a gente entra também nessa questão das celebridades, né? Como bombam essas páginas de fofoca, né? A separação da Sandy e do... Júnior? Não? É o coisa Lima. Lucas Lima. Isso, a separação dos dois, né? A questão da Luísa Sonza, que virou sério, o documentário. Isso. Que antes veio de um relacionamento. Essa questão do relacionamento, né? Como da mídia, o relacionamento do outro, né? O que a gente falou do caso da menina, era algo, talvez uma fake news até então, né? De um possível relacionamento dela com o Whindersson. O da Sandy, o fim do casamento dela com o Lucas Lima, né? Então, tudo é em função, muitas vezes, de relacionamento do outro. Isso me abala muito. E se assistir, né? Eu vou assistir, e isso é muito louco, porque eu vejo, né, pra mim, não sei vocês, mas quando rompe, assim, essa barreira, né, de eu chegar ao ponto de intervir, né, porque nessa situação da Jéssica, né, e do Whindersson, que teve a fake news, que estavam juntos, né, e já era uma pessoa que tinha uma questão de um sofrimento, né, e aí vieram pessoas, né, agredi-la verbalmente, mandar mensagens agressivas, porque supostamente ela estava tendo um caso com alguém, né? E a Sandy também falou sobre isso. Poxa, as pessoas mandando mensagem, como assim o teu casamento acabou? Esse momento que eu invado a vida do outro e eu acho que eu tenho que emitir uma opinião. E eu acho que eu tenho que colocar, né, o que eu penso em algo que é particular. E a internet é um recorte que a gente tem da vida daquela pessoa, porque você coloca na internet o que quer, né? Exato. Né? Tem um vídeo da Scarlett Johansson, né, que fez a Viúva Negra, né? Maravilhoso. Que ela disse que ela ficou com 3 dias na rede social, né? Uma coisa assim, acho que foi 3 dias. E quando ela viu a Scarlett Johansson, né, uma das atrizes mais renomadas, milionária, né, ela começou a seguir
uma pessoa que ela conhecia, que morava, né, em Nova York, se eu não me engano. E quando ela viu, ela queria ter 2 bulldogs, morar na mesma cidade que ele morava, ter o estilo de vida que ele queria. Só naquele recorte, isso causou muita ansiedade. Né? Então ela se retirou, né, das redes sociais. E, né, também dá créditos para quem, né, nos sugeriu esse tema, né, o Gabriel, que é da agência Dom Pássaro, um dos nossos apoiadores nesse projeto. Ele faz todas as edições, também nos ajuda no copy, né, dos episódios, tem sempre muitas ideias, e como ele está muito na mídia, ele acaba nos trazendo, olha, né, é interessante falar sobre isso, vamos falar sobre isso também, dá para aproveitar o hype de algumas coisas para a gente trazer esses temas para discussão, porque essas questões de violência digital, elas são levadas para a pauta, infelizmente, quando acontecem alguma questão assim. Não é pra gente surfar para o nosso podcast ter mais inscritos ou alguma coisa. É no sentido da gente também conseguir trazer essa opinião, trazer esse outro lado, né, e da nossa contribuição para isso. Ao Quinta, né, da Aurora, que vai nos mandar a janta daqui a pouco, né, aqui pro nosso estúdio, né, a Larissa ali, um lugar sensacional para tomar um café. Nós trocamos várias ideias lá. A gente sempre fala que lá, né, é um lugar super aconchegante ali na Coronel Cabrita, na esquina com a Venâncio. E ao Fluir, né, onde nós atendemos 15 profissionais com novidades. A gente tem terapeuta ocupacional chegando, psicóloga que aceitou, a Manu aceitou estar aqui, inclusive acho que vai te substituir. Conversei com ela, esqueci de falar para vocês. Vai estar aqui provavelmente no próximo episódio. Ela é um pouco tímida, tá, gente? Mas ela fala super bem, né? Tem muito para contribuir. Quem sabe depois ela se empolga e vir ser na quinta, né? Quem sabe? Situado ali na Coronel Cabrita, com 15 profissionais das mais diversas áreas, mais de 2.200 pacientes ativos, mais de 400 atendimentos por semana. Lá no @fluir.alegrete, clica lá no link da bio que tu vai ver todos os profissionais que estão ali. A Larissa, que é a nossa secretária, vai te atender e tirar todas as dúvidas, né? Esqueci de fazer, né, a chamada no início. Nós nos empolgamos falando. E aí eu puxei esse gancho, né, em relação ao Gabriel, que nos deu essa ideia também. A rede social, a internet, ela é muito nova, né? Vamos pensar sobre as primeiras redes sociais, desde o Orkut, elas têm ali meados de o MSI. De 20 anos, né? Um pouco mais de 20 anos. Né? Então, e durante muito tempo, de fato, foi uma terra sem lei. Durante muito tempo, né? Hoje você tem a questão do direito digital, que a minha mãe, que é advogada, prometeu vir aqui falar sobre o direito digital também. Hoje a gente chegou de viagem antes da gravação desse episódio, ela disse, não, vou lá, também vou explicar, né, um pouco sobre direito digital, porque é muito novo e as pessoas não têm esse conhecimento sobre isso. Mas não é uma terra sem lei, que a gente tem muita coisa, né, que podemos ser responsabilizados pelo que se faz nas redes sociais. Teve toda aquela questão no início do ano em Brasília, né? Quantas pessoas foram presas por causa daquilo. Eu não estou entrando em discussão política, estou dizendo fatos, né? Várias pessoas foram localizadas pelo que fizeram, né? Naquele atentado de 8 de janeiro. Várias empresas e máfias são descobertas através de grampos, através de IP, enfim. É que entra no... E de dizer, as pessoas vão ser responsabilizadas pelo que fazem nas redes sociais. Isso é visto, só que não se deram conta em relação a isso. E depois tem outra coisa, né, que a gente pode trazer uma questão dentro da psicanálise sobre a projeção, mas isso pode ser a pauta para o próximo. E o que eu quis dizer com terra sem lei, né, entra muito mais numa questão simbólica para quem comete o ato. Uma liberdade, né? Porque é diferente eu olhar no olho de uma pessoa e agredi-la do que eu digitar e enviar, né, e destinar esse conteúdo que é meu, né?
Então entra numa questão simbólica de ali fica mais fácil de eu colocar em prática a minha fantasia, né, de agressividade, né? Então entra nessa questão simbólica, né? É claro que já tem diversas leis, né? E como eu falei, a lei vem para mediar o nosso convívio, né? E passa também essa mediação na internet, né? E aí o primeiro ponto, né, que como eu falei, pensei em trazer, é esse ver, né? Eu ver o outro. E também eu idealizar o outro, como bem pontuou a Leonara. Né? Eu idealizar o casamento lá da Sandy com o Lucas, eu idealizar quem vai ser ou não a namorada do Whindersson, e eu achar que eu posso ultrapassar essa barreira do pessoal, do outro, né, pra eu emitir essa opinião. E o outro ponto que eu acho que é o também ser visto. Como que eu me permito ser visto na internet. Quem agora tirou as fotos de Natal, não foi se olhar, e aí, como é que tá a minha foto, como é que eu vou aparecer? Quantos likes eu ganhei? Né, vou passar um filtro, vou não sei o que. E claro, gente, tá, não tem problema nisso, mas o ponto é o quanto isso vai se confundindo com o que eu espero de mim, né? O quanto eu posso usar a vida do outro lá para eu projetar. E entra, né, a questão de falar sobre o mecanismo de defesa da projeção dentro da internet. Nós usamos, para quem não conhece, o mecanismo de projeção eu projeto no outro aquilo que me angustia. Isso nós fazemos o tempo todo. E os processos terapêuticos, os processos de autoconhecimento, eles servem para a gente fazer isso de uma forma menos nociva para as pessoas e para nós mesmos. Mas na internet, se dá para fazer isso em larga escala. Dá para largar uma opinião sobre algo que não se sabe, que se não se tem elemento suficiente, como é esse caso que aconteceu com a menina e ela acabou, né, com uma fatalidade. Ninguém sabe todos os fatos e todas as comprovações, pelo menos até a gravação desse episódio. Não se sabe tudo, se tem muita especulação, se tem algumas coisas que de fato foram comprovadas, que a princípio não foi ela, não foi ela que conversou, né? Foi ele. Não foi ele. Ele, o Whindersson. Isso, não foi ele. Seria uma página Sim. fake. E o quanto que isso vem de uma forma devastadora, não se importando, não se tendo a importância de quem vai receber aquilo. Então, eu projeto tudo que eu tenho de mais agressivo ali para alguma notícia, para alguma coisa, para destilar ódio. Não se pensa no outro, na verdade, né? Eu esqueço que tem uma pessoa real do lado. Isso, né? E aí eu lembro, né, de uma outra questão que do anel de Giggs. Eu comentava com vocês aqui em off, né, que é uma coisa que eu achava interessante trazer. O anel de Giggs é um anel na mitologia nórdica que quem colocasse ele ficaria invisível. E aí a pessoa mais honesta, sábia e, né, melhor pessoa de Asgard colocou o anel e ficou invisível. A partir daí ele fez diversas atrocidades e nunca foi punido, porque ninguém viu o que ele fez. E a gente tira daí muito a questão de que muitas vezes, e na maioria das vezes, as pessoas não querem seguir a lei por uma questão de organização. Querem seguir a lei pelo medo da punição. E na internet se tem essa noção de impunidade. Bem verdade que isso não é bem assim, só que se tem essa sensação de onipotência, de estar ali, de poder falar o que bem querer, de ter likes, de ter discussão com pessoas, enfim. E eu lembrei dessa história, né, desse mito do nórdico sobre o anel de Giggs. Sabe que eu também penso que a internet é um lugar de vazão, sabe? A gente tava me falando, mas usar esse termo vazão, assim. Lá eu destino todos os meus sentimentos, bons e ruins. A todo momento as pessoas estão colocando isso.
E às vezes me parece, assim, uma percepção que parece que o outro não é real, sabe? Né? Que eu tô falando aquilo, mas não é pra uma pessoa real, assim, é pra um personagem, né? A gente vê várias vezes a Virgínia, tem marca de maquiagem, que ela é atingida, as filhas, o marido, né? E o pessoal se esquece que naquela família existe uma constituição, assim, né? Que, claro, influencer, né? O papel dela de mãe, muito Exato, né? Tipo, tá, quem é que é mãe perfeita, gente? Né? Quem é que é mãe que nunca errou? Oi? Né? E também isso, eu acho que perfeito vem, né? É buscado na internet uma perfeição, né? E parece exigido, assim, não. Tu tem que casar com alguém perfeito. Né? Perfeito de rosto, aparência, corpo, trabalho. Qualquer pessoa não vai quando ser coloca aceita. uma foto de um casal assim famoso, por exemplo, vem os comentários: eu não vejo química nesse casal. Sabe? As pessoas colocam. A minha opinião, né? Eu nem conheço, não sei quais são os problemas, nunca conversei com a pessoa, mas assim, não tem química. Não vejo química olhando uma foto ali, né, de um casal. Tanto que, não sei se vocês perceberam, mas pra mim virou um hobby, né? As pessoas assistirem a vida de celebridades, subcelebridades, virou um hobby. Parece um reality, pra mim parece um reality E show. aí entra a assim. questão da projeção. Claro! Entra o quanto que daqui a pouco a relação dessa pessoa de fato não tem química com o parceiro, parceira dela, e projeta nessa relação dessa Desse casal celebridade, que dessa pessoa. Não consigo imaginar eles juntos. Ou daqui a pouco alguma questão própria da pessoa e das frustrações dessa pessoa, de relações mal resolvidas, de uma questão de um autoconhecimento limitado e por aí vai. O que tá deixando de olhar em si pra prestar tanta atenção na vida do outro? Isso é, na verdade, uma grande evolução que antes se fazia de caniço, vamos colocar assim, das pessoas colocarem a cadeira na rua e ficar olhando a vida dos outros. Para agora, só que ali você passava um número limitado de pessoas. E agora não se vê mais as pessoas sentando, né? Sim, você vai ver as pessoas dentro de casa Facilita se mexendo. tu vê alguém sentado na frente, vai dar com o telefone. Daí nem presta atenção, não. Com um adendo que a vida na tela do celular, ela é organizada pra parecer muito perfeita. Gente, quem é que posta foto assim, com cara de cansado, mal, triste, né? E que não seja de uma maneira pensada para atrair mais seguidores que vão se identificar com aquilo. Por quê, né? Porque aquilo ali não é a vida real. Agora a gente passou nas últimas 2 semanas das festividades de final de ano. Quantas postagens disso vocês viram? Quantas postagens de brigas familiares vocês viram? Briguei com os meus familiares lá. Gente, tem muito. Talvez até numa proporção muito parecida com as famílias que não brigam. Acho que muita foto ali talvez escondeu, né? Essa questão da briga familiar. Exato. Desentendimento. Tipo, vamos parar aqui pra tirar foto agora, vamos continuar brigando. Segue. Só uma pausa pra foto, por favor. Sorrisos no rosto. E dentro dos nossos consultórios a gente vê muito isso de pessoas com crises de ansiedade, com traumas sobre essas festividades, porque geralmente se acabou, para não falar geralmente, sempre se acabava em briga. Alguns pacientes meus, é muito marcado isso. Se mistura o álcool, se mistura diferenças. É um período difícil, né? E aí a rede social, ela e talvez essa seja uma função dela e a gente não saiba usar, né, devidamente, de mostrar essas coisas boas, de registrar bons momentos. Só que não dá pra tomar isso como a vida como um todo. Claro. É que também tem uma parte super humana de todos nós que a gente deseja ter a família daquela foto. Né? A gente deseja, em algum cantinho da gente, a gente deseja ter aquela família margarina ali. Né? E aí eu acho que, como bem a Carol falou, a internet ela acaba sendo um momento de vazão. Né, de eu compor, de eu arrumar a família e tirar fotinho e passar, né, um pouco por cima de sentimentos ruins e colocar lá. Então é quase como, né, uma questão de gestão emocional assim, misturada com
a internet. E isso é tão louco, assim, porque muitas vezes vai afastando a gente de, primeiro, olhar para a própria vida, segundo, lidar com as próprias questões, né? Como que eu realmente me sinto sobre isso, como que eu realmente penso, né? Para além do que eu vou mostrar, ou do que eu vou ver ali, né? E tá nos desconectando de ter relações reais. E da própria realidade da pessoa, eu acho que dá pra adicionar, tá, qual que é a minha realidade? Porque a gente vê muita, vamos dizer, riqueza, né, na vida dos influencers, né, que talvez uma pessoa que assista não vá ter isso numa vida, gente. São coisas, assim, extraordinárias. Foi tanto vendido, eu lembro no ano passado, ou esse ano no início, a tal viagem para as Maldivas. Todo mundo falava que queria ir para as Maldivas. Que era uma quantidade de influencer indo pra lá, que entrou, parece, nas pessoas assim, eu preciso ir pras Maldivas, eu preciso ir pras Maldivas. Sabe que... E eu fico pensando, será que quer mesmo ir pras Maldivas ou, né, só tá nessa ideia? Que eu percebo isso nas crianças já, que eu atendo lá, né? Esse contato com o mundo que não é real, assim, sabe? Com essas questões... né, de dinheiro, de poder, sabe? E aí é porque eu quero ser jogador de futebol, porque eu quero ser influencer, porque assistem uma realidade ali, né? Mas que nem sempre é um caminho fácil para isso, né? Para você chegar a isso. Eu anotei ali para não se perder a ideia que um dos próximos episódios nós podíamos fazer, né, depois das tuas férias, né? Pra quem não sabe, a Leonara vai, né, para as Maldivas tirar a gente falou e agora a Leonara me acompanhem lá nas redes sociais que eu gosto. Quando vocês estiverem vendo esse episódio aqui, ela vai estar lá tomando uma água de coco, né, vendo fazendo um tour. Mentira, ela vai para outro lugar secreto que a gente também não sabe. Mas ela vai tirar 15 dias de férias, por enquanto. Por enquanto só ela, né? A gente não vai ficar aqui trabalhando. Mas na tua volta, né, a gente podia falar sobre a questão dos jogos e da vida simulada. Show. E aí eu lembrei, quando tu estava falando, que muitas pessoas encaram a vida como um grande The Sims. Né? Pra quem não sabe, o The Sims é um jogo de simulação de vida. Jogar ficando pequeno. Que bom que não ficou nem infância. Que bom que não tem uma vida simulada agora. E eu me lembrei de um livro que é chamado Admirável Mundo Novo, que é uma sociedade distópica, que tem pessoas que são, quando nascem, são liberadas, são separadas por castas. Enfim, nesse dia a gente podia trazer essa discussão. Fazer o alinhamento desses dois temas. Mas, entrando, né, aproveitando esse gancho, dá pra ficar, pra vocês se ligarem que vai ter esse episódio, ainda talvez no mês de janeiro. A questão de ter essa vida simulada, ela é muito perigosa, porque se cria celebridades como Caneta Azul, como Bora Bill, como... São subcelebridades, né? Viralizaram. O Caneta Azul, o Manuel, que ele estava fazendo um tour nos Estados Unidos. Isso! Eu tava pensando que era que eu sabia que tinha coisa a ver com a mão, mas eu não sabia. Se cria, e não estou criticando essas pessoas, né, de forma alguma, mas é um produto criado pelas redes sociais. E também se destrói vidas de uma forma que, bom, sem argumentos, porque a internet, e tomara, se tu for assim, depois de nos escutar, tomara que repense bastante sobre isso. Se tu não for bom, vai ter alguém perto que é assim. É o júri, o promotor e o carrasco. Eu julgo, né, promovo toda essa questão de acusação para aquela pessoa e eu mesmo executo a sentença. Sem ter o mínimo
De olhar pro do olhar e de informações. Eu me lembro do Thiago Nigro com a Maiara Card. Sim. O quê? Esse ano ainda. Maíra. Hoje eu tô A gente sabe tudo o nome dos famosos. Eu vi a Carol. Teve uma conhecida nossa que mandou, olha, da onde que eles estão juntos? Como assim? Isso me marcou muito, porque eu acho que foi... E ela vai estar nos escutando, ela vai saber que foi uma indireta. Eu acho que foi a Maíra. Tá, acho que foi a Maíra Card que postou, né, que eles estavam juntos, e aí teve a divisão, né, fãs a favor, fãs contra. E aí a gente volta pra discussão de que é a vida de duas pessoas, que não tem que dar o teu pitaco, mas... E aí ela escreveu um texto dizendo sobre o quanto era uma decisão dos dois, né? E que cada um tinha que estar conectado com a sua vida. E aí eu coloquei nos meus stories a postagem dela, né? E aí veio uma amiga muito querida, ela super empolgada, mas Ana, tu não tá entendendo. Eles ficaram juntos porque as XYZ e aí a fulana não sei o que e E eu disse, tá, mas não me interessa o que aconteceu na vida deles. O ponto é que é a vida deles. E ela, não, mas tu não tá entendendo, amiga, tu tem que te revoltar também. E aí eu disse, olha, eu não vou ler, eu não quero saber, porque o ponto do texto era exatamente esse. É a vida do outro. A decisão deles. Exato. Pega esse exemplo agora da Jéssica, né, e do Whindersson. Gente, o quão grave isso foi, né? Porque mesmo que não fosse ela e ele nas mensagens, se fosse ou se não fosse, não faria nenhuma diferença. Eu acho que é aí que tá, né? As pessoas foram perseguir a menina. Teve uma questão de violência, de perseguir, de debochar, de torturar alguém que já tinha um sofrimento e que foi, né, pediu pra pararem. A mãe dela também se posicionou, pediu pra pararem. E foi uma perseguição tamanha, né? E o desfecho que teve trágico, triste, né? Gente, isso é um mega alerta, né? De que precisa ter esse limite. E o quanto, né, a gente não pode naturalizar se perder esse limite. Eu achar que eu sempre tenho que emitir opinião na vida do outro. Isso que eu ia falar. Né? Isso não pode ser naturalizado. E a gente sabe que para algumas pessoas que têm essas fantasias mais perversas, é uma oportunidade, né? Não, eu fiquei pensando sobre uma questão assim. A gente tem que omitir opinião sobre a própria vida. Não sobre a vida do outro. Nós não precisamos, quando vemos uma notícia, ser contra ou a favor. A gente pode simplesmente não ter opinião sobre aquilo. Ou tá ter pra bem? si também, tá com Ou ter pra si. Não ter ela seria uma coisa estranha, né? Porque tem uma parte nossa, mas não, fica pra gente. Eu acho que eu me coloquei mal, mas não no sentido de que eu preciso expor, eu preciso defender aquele meu ponto de vista, Tem que senão não vai mostrar acabar. pras pessoas que eu tenho um lado, por exemplo. Exato. E tu pode não ter lado nenhum nessa história. Tu precisa ter lado na tua própria vida. E aí as pessoas, por isso que a gente fala sobre a questão da projeção. Aí se coloca na projeção sobre o Thiago, sobre a Jéssica, sobre o João, sobre a Joana, sobre o... sei lá. E não se tem sobre a própria vida, sobre as próprias questões. Ficam girando em rotatória, girando atrás do rabo. E não fazendo pra si mesmo. E isso fica numa sensação de um falso conforto. Eu tô aqui, tô emitindo, sou o rei do pedaço, emitindo todas as opiniões. As minhas opiniões muitas vezes são rebatidas por pessoas com o mesmo pensamento que eu. Eu existo. Eu existo na internet, porque tem pessoas, né? E aí eu falo de casos talvez mais específicos, né? Que na minha vida eu não existo. Por N impossibilidades emocionais, do ambiente, enfim. Mas na internet eu vou existir.
E aí eu vou lançar minha opinião. E uma coisa que tu tá falando, né, Gabi, que se perde de olhar para a própria vida, eu falo para os meus pacientes, né, faz uma comparação de quantas vezes tu abre o aplicativo da rede social para quantas vezes tu abre o aplicativo do teu banco. Que eu acho que é algo bem assim, ó, rede social, vida do outro, aplicativo do teu banco. Como é que tá o saldo da tua conta bancária? E pra quem diz, eu não uso rede social, o joguinho também. Né? Porque aí esse exemplo acho que traz uma materialidade, assim, ó. Questão prática, vida, né? E distração. Joguinho, rede social. E aí não é um posicionamento contra, tá, gente? Eu não tô falando, não tenha, não use, mas saiba, assim, ó, muito bem estruturado esse limite. A tua vida não acontece, né, na rede social, a tua vida não acontece no joguinho. A tua vida não acontece tu emitindo uma opinião sobre a vida do outro. A vida real tá aqui fora, né? E a gente até precisa de umas distrações aqui e ali pra suportar a vida real, né? Sim, Freud dizia isso. A gente precisa dessas distrações. Mas inverter a prioridade das coisas é se perder. Sabe o que eu fiquei agora me veio na cabeça dessa, né? De que a gente coloca a vida do outro. E aí eu tava pensando também em relação que, né, a população promove uma pessoa, essa pessoa ocupa um lugar idealizado, né? E aí eu não vou muito longe e coloco o nosso papel de psicólogo também num lugar muito idealizado, né? Onde a gente tem que ter um relacionamento perfeito, uma vida perfeita, não pode beber, não pode sair de noite, Deus o livre, encontrar minha psicóloga numa balada, básico, né? E qualquer outra questão, assim, que saia de um ponto de vista favorável para a sociedade, como a gente também é julgado, né? Que a gente também é colocado nesse lugar que tem que ter uma perfeição na vida. De que a gente tem que estar muito bem na carreira, que a gente tem que estar muito bem num relacionamento, com a saúde mental muito boa, né? Tem aquele meme, tem aquele meme que traz, tu é psicólogo, não pode se estressar. Quem disse? Que existe o ideal e existe o possível, né? Quem disse? Exato. A diferença, né, é que eu vejo assim, entra como uma função nossa, né, quebrar isso. Né? Então, pegando um exemplo assim, e foi outro também. Pegando um exemplo, né, agora dezembro foi um mês delicado pra gente, né, porque um dos nossos gatinhos morreu, o outro fugiu. E voltou, obrigado por quem... milhares de compartilhamentos, Nelinho tá miando aqui fora. Não sei se vocês escutaram. Mas ele voltou, ficou 2 semanas fora. Agradecer, né, a todo mundo que compartilhou, todas as mensagens de carinho quando ele retornou. Então fazer, acho que um agradecimento para todo mundo, né, que nos ajudou. Filho tá em casa. E aí, isso é interessante, né? Porque, obviamente, postei, né, em todas as redes sociais, N vezes, todos os dias tô abrindo o Instagram, tava lá, foto Nelinho, estamos procurando. E o quanto abrir isso, né, talvez algo real, e aí eu via nos atendimentos, assim, a pessoa chegava, eu vi que teu gatinho, sinto muito, né? E aí, tu já encontrou? Eu tô torcendo, né? Teve um paciente minha que sonhou que eu encontrava o gatinho, ela me contou o quanto esse ser real permite uma conexão real com as pessoas, né? E isso é diferente de tu ir lá e chorar no ombro do paciente porque o Nelinho Claro. fugiu. Que fique muito bem claro isso pra quem tá A sessão não foi sobre meu gato. Sim. Né? A pessoa foi um comentário. Exato, foi um comentário, foi uma troca de cuidado, né? Sinto muito, obrigada, né? Então foi uma troca de cuidado que possibilitou esse cuidado real, essa relação real, né? E aí entra na nossa função de, olha, minha vida não é perfeita, né? É claro que a gente não descarrega isso em cima do paciente, né? Mas a gente também não tenta pintar e bordar que somos plenos, né? E até porque seria fantasiar, né? E a gente não pode colaborar para o paciente ficar fantasiando, a gente tem que puxar ele para a vida real, né? E aí eu queria pontuar que
a gente tem que perder a ingenuidade de achar que na internet as coisas são reais, porque assim, gente, a internet é uma loja, né? Eu acho que isso é importante de lembrar. A internet é uma grande loja, né? Tanto que se tu pesquisar ali posicionamento na internet, como vender alguma coisa na internet, como ter um perfil atrativo, como falar. A internet é uma loja, né? E na loja não tem que estar tudo bonito e organizado para te desejar comprar? Tem, né? Se tu for numa loja e tiver tudo bagunçado, né? E te atenderem mal e falar, tu não vai querer comprar naquela loja, né? Então é um espaço pensado para essa venda, né? E aí a gente fala de influencers que estão lá vendendo seus produtos e a gente tem que se ligar, olha, isso é uma venda, né? E entra também até mesmo num jogo de sedução, de como eu me apresento nas redes sociais, porque, né, o seduzir, de certa maneira, também é uma venda, né? Que foto eu vou postar, né, que coisas que vão aparecer no meu perfil. Então a gente tem que ter uma certa malícia de se dar por conta de que, olha, ali é uma loja, ali é a vitrine, é a propaganda, né? E não é a vida real, né, das pessoas e que eu tenho que me encaixar com aquilo, senão eu vou estar perdendo muita coisa. Na verdade, a internet ela não é ruim, né? É as pessoas que não sabem, muitas vezes, usar disso, né? Dessa internet, assim. Tanto que já porque tem muita coisa legal também, né? Por exemplo, esse caso que a gente trouxe, né, dessa menina, assim. Tem muitos discursos lá e coisas que a gente tem espaço para poder falar sobre essas questões também, né? Que tem alcance de muitas pessoas, né? Em relação a esses assuntos, assim. Que é um meio A internet muito tem importante, a gente aqui. né? Exato. Tem a gente aqui. Né? Então ela também tem esse outro lado, assim, né? Para trazer outros assuntos, para mostrar outras questões. É um mau uso, não é? Algo ligado assim, eu tenho uma ferramenta e eu uso ela da forma que eu bem entender até certo ponto, né? Por exemplo, eu pego um martelo, eu posso usar um martelo pra, sei lá, montar uma mesa, uma cadeira, ou eu posso machucar alguém. Posso me machucar, né? Exato. Né? Que forma eu uso essa ferramenta? E a internet é uma ferramenta. E muito do que tá ali são personagens. O coach que vai lá e vender o curso é um personagem, muitas vezes. Porque na vida real talvez não tem nada a ver com aquilo. A gente sabe que tem muita gente que vende uma coisa e faz outra na vida. E nós precisamos ter essa diferença sobre o que eu enxergo de real naquele lugar cheio de fantasia, cheio de ilusão, e não tem nada, não está errado em ter ilusão ali, está errado em eu não conseguir diferenciar que ilusões são essas de sair da caverna, como semana passada nós falávamos, né? Então, esses casos que apareceram e que vão aparecer e vão ter, possivelmente muitas vezes nós vamos trazer casos desses para discussões, eles vêm muito pautados sobre essa questão. Eu posso fazer isso porque eu sou rei do pedaço. Quase com aquela sensação de onipotência que o bebê tem e a gente não precisa perder durante a vida e encarar a realidade. Só que a rede social ela estimula ao contrário. E mais alguma coisa que vocês querem trazer? Eu fico pensando bem assim, né? Eu falo mais de adultos, tá? Porque eu percebo que muito desses hate, essas coisas, vêm de adultos. Com certeza. Não de adolescentes ou crianças, de adultos, né? E aí me pergunto também, assim, se tá tão difícil a vida adulta, tá faltando tanta, talvez, disponibilidade emocional para essas pessoas que ficam buscando essas fantasias que muitos influencers trazem, sabe? Essa vida perfeita, esse encontro entre duas pessoas, essa mansão, casa com piscina,
corpo perfeito, se isso também não é uma fantasia que a gente encontra lá na infância, sabe? Fico bem pensativa nisso, assim. Pode, e eu complemento isso, né, Carol, sobre a questão assim, é muito interessante ver críticas de pessoas que fizeram muito na vida e de pessoas frustradas. A pessoa frustrada vai apontar o dedo e vai pra ti, mas que tu fez? Olha só. E vai te detonar. A pessoa que fez muito, que tem muito pra te ensinar, vai dizer, olha, primeiro que talvez nem vai dar opinião se tu não pedir. Essa é a primeira. Esse é o primeiro detalhe. Nós vamos supor que a pessoa vai dar a opinião sem ser convidada a dar. Dizer, olha, Carol, tu podia ter feito dessa forma, tu não acha? Eu já fiz isso, deu errado, mas também tentei isso, deu certo, mas tu pode tentar desse outro jeito. Muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas que têm uma vida legal, que têm uma vida potente, costumam não fazer uma crítica vazia. A crítica vazia é geralmente de pessoas frustradas. Então tem esse ponto que a gente precisa analisar e também dá um outro tema do podcast, né, de ouvir pessoas que fizeram mais que tu. Isso é um tema que, né, de grande entendimento, né, dentro do desenvolvimento humano. E o quanto olhar para isso tudo, né, sem um processo reflexivo, né, Com certeza. sem com muita ingenuidade até torna muito fácil ficar insatisfeito, né? Torna muito fácil ficar insatisfeito com a própria vida. A gente já tem dados sobre isso, que hoje, né, uma das questões que mais dificulta a saúde mental é justamente a rede social por conta da comparação, né? Tem um Instagram, né, Neurofood, muito bom, por sinal. E aí um dos programas que ele faz lá é o básico bem feito. Eu achei genial, né? E isso eu acho que é uma estrutura muito importante para pensar quando a gente fala de internet, quando a gente fala de usar a rede social e de se comparar, né? Achei bem legal isso que tu falou, Carol. Esses tempos atrás, tendo uma conversa com um paciente meu, né? Do que é a vida adulta real, o que ele tinha de expectativa, o que é a vida adulta real, né? E a gente conversando e eu pontuando pra ele, quando a gente é criança, a gente acha que vai dominar o mundo. Que vai ser a pessoa mais inteligente, vai ser a pessoa mais bonita, que, né, com tal idade vai estar casado, com filho, cachorro, E aí, uma dos pontos da gente crescer, a gente vê que, opa, não é bem assim. Né? E aí entra o que a Leonara falou de, olha, não é perfeito, é o que é possível. Né? Eu me deparar com isso, de que não vai ser o que eu imaginava, mas o que é possível? Né? E eu enxergar beleza naquele possível. E aí, esse eu acho que é um filtro, né, muito importante se a gente tivesse aqui. Também deixando as considerações finais, né? Mirar nisso, né? Filtrar, poxa, tem um universo de vidas lindas e maravilhosas ali, né? Primeiro, eu olhar pra minha, né? Não vai fazer diferença nenhuma se tu disser pra Sandy que ela tem que voltar comigo, sabe? Então, volta, né? O que esse grande desejo de falar do outro diz de ti, né? E olhar pra sua vida mirando o possível, né? O básico bem feito. Mais vale o feito do que o perfeito. Exato, o fazer, né? Do que a distração. Um dos chamamentos de que tá acabando o episódio é que o Acabou. Então, Vamos ter que encerrar, né? tuas considerações finais. A minha consideração final é: viva a sua realidade. Não viva a realidade do outro, né? Viva com o que se tem em casa. Olhe para o seu relacionamento. Não olhe para o relacionamento dos famosos, né? Não olhe para a saúde mental do outro. Olhe para a sua saúde mental, né? Porque tem muito disso também. Que algumas situações de alguns influencers também que falaram estar passando por um período depressivo e tudo mais, né?
vieram muitas críticas. Tá com depressão, tá na internet. Tá, e quem é que disse que Por não que pode? Por que tá com depressão se tem tudo na vida? Né? Então, assim, reflita também, né, sobre esses ataques e cuide da sua saúde mental. Por que, né, atingir tanto o outro, assim, tá te impactando? Viva a sua realidade, né? Reflita sobre os seus pontos pessoais, não os pontos pessoais do outro. Eu acho que esse é o básico que eu posso dizer, assim, como uma consideração final do que a gente conversou hoje. Agradecer, né, os colegas por hoje, porque acho que é um tema que a gente precisa falar sempre, até pra gente pensar, né, porque às vezes também nos pegamos, né, pensando, poxa, né, acho que eu queria também ter uma casa com piscina, apesar que não, porque eu não gosto. Não gosto de limpeza de piscina, né, mas às vezes a gente fica, mas é tão legal, né, ter uma piscina em casa, acho que eu vou querer, né, então às vezes... Que a gente é humano. Exato, né, então que a gente também precisa disso, e que bom que a gente também fala disso, né, a gente também às vezes se pega nisso, de estar querendo algumas coisas que às vezes não é muito nosso também, né? Então, seria isso. Da minha parte também, né? Acho que mais ou menos o que a Carol falou, né? De, em primeiro lugar, viver a vida real, né? E não colocar o virtual na frente do real, né? E cuidar com os recortes que a gente vê ali, né? Das pessoas com quem a gente... né, assiste, que a gente segue, né, porque aquilo é um pouquinho da vida deles, né, e a gente acha que existe uma perfeição ali, mas que na verdade a gente não sabe, né, nem um terço do que se passa na vida daquela pessoa, né, então cuidar isso, e cada pessoa tem o seu tempo, né, a sua vida, cuidar essa questão da opinião, né, que a gente falou tanto aqui, né, não somos autorizados, né, a colocar nossa opinião na vida dos outros, né? Porque eles cuidado com aquele ditado, né? A vida é minha, a gente precisa. A vida é minha, eu falo o que eu quero, eu Desde digo o que eu não quero. agrida o outro. Né? Então, porque muitas pessoas têm esse discurso pronto, assim, né? A vida é minha, eu falo o que eu quero, né? Então, muito cuidado com isso, porque não é bem assim. Existe uma vida ali do outro lado que a gente não sabe o que se passa com aquela outra pessoa, né? Só vou finalizar. Não, eu achei que tinha finalizado. Vou tirar férias, né? Como a gente falou durante o podcast, mas é poucos Vai dias. para as novinhas? Tenho certeza que uma pessoa, né, muito especial, que a gente não sabe ainda, que vai ocupar aqui a minha cadeira, mas também vai trazer contribuições aqui, né, bem importantes. Numa semana é a Manu e na outra já está intimada, a Dani poderia participar, né? Tá, então tá aí, ó, já E a falado. sócia Agora do elas não Pedro. podem fugir mais. Não tem que esperar, agora tem que vir. E eu posso finalizar indo de encontro ao que tu falou sobre a opinião é minha, eu falo para quem eu quiser, de fato, mas tem uma coisa que não se negocia, que é ética. E um primeiro princípio da ética é o primado do outro. Então, se a minha opinião vai ofender o outro, não é eticamente correto. Então, se vai ofender do ponto que nós falamos, né, sobre a menina, sobre outras situações que podem acontecer. Então, tomar muito cuidado, né, gente, e voltar para aquela pergunta lá do início. Quem que tu é nas redes sociais? E é muito importante refletir sobre isso. Nós, para construirmos o copy desse episódio, nós precisávamos refletir sobre isso também, e foi uma tarefa que nós precisávamos fazer também para trazer para vocês, e é importante, tu que nos escutou até aqui, pensar sobre isso. Encerrando esse nosso episódio, lembrando os nossos apoiadores, o Gabriel que vai fazer a edição e o trabalho desse episódio, como fez de todos os outros, que nos dá muitas dicas de temas, que está preparando também uma série de temas para nós pensarmos sobre, né, e discorrer sobre durante 2024. O Quinta da Aurora, que é um lugar super aconchegante para tomar um café, para trocar uma ideia. Vários dos episódios nós construímos sentado lá, tomando café, conversando. E o Fluir. Vai lá, segue o @fluir.alegrete, olha lá todos os profissionais que tem. Tem recortes dos nossos podcasts lá, os melhores momentos. Se não quiser assistir, claro que tu vai assistir os outros, mas se não quiser assistir ou ver,
se é interessante ou não pra assistir, que é óbvio que vai ser. Mas se tu tiver dúvida, vai lá que vai ter vários cortes. Bom, umas boas férias nas boas-vindas. Bom descanso, Bom merecido. Posta bastante pro pessoal te ver, né? E especular também sobre onde é que tu tá indo, se acertou na mega no virada. Mas enfim. Antes de encerrar, eu E queria... antes de encerrar, não estou fazendo nenhum coro sobre apostas, tá? Foi só uma brincadeira. Só queria mostrar essa coisa linda aqui. Se vocês ouviram um ronco no fundo, era ela que estava dormindo aqui. Agora E no final. roncou um pouquinho, fazendo uma participação especial, né, minha filha? Muito obrigada, Tchau, pessoal. tchau. Tchau.